Alô, pessoal, vamos dar sequência a mais um minicast, então já roda o vídeo aí para depois a gente entrar no nosso papo. Eu posso afirmar que não é difícil ganhar seguidores. O que é difícil é ganhar os seguidores certos. Ganhar seguidor de forma errada é muito fácil. Você querer entrar numa trend qualquer aí e tal, é só você tentar todo dia entrar numa trend, fazer o que as pessoas estão fazendo, mas não necessariamente vai atrair as pessoas mais qualificadas para comprar alguma coisa que você tem para vender. A não ser que só queira realmente ser conhecido e ponto final. Mas, na grande maioria das vezes, a gente tá falando de marcas aqui, ou de um creator que tem um infoproduto, tem uma especialidade. Então, é importante ter seguidores quando você conquista seguidores certos. É importante, porque isso te traz autoridade também no sentido de você faz alguma coisa e as pessoas te percebem como autoridade, isso vai te trazendo mais seguidores em função daquilo. Elas estão buscando algo que você resolve. Então, são seguidores em função da sua autoridade. Bom, a gente não podia, chamar uma pessoa diferente de especialista em notoriedade. Ela não é minha parente, mas é Gisele Machado, tem o mesmo sobrenome que eu, E ela é especialista na área, é jornalista, E queria que tu, antes de começar, eu queria que tu explicasse um pouquinho pro pessoal qual que é a diferença entre notoriedade e autoridade. Tá bom. Antes de mais nada, quero agradecer vocês dois pela oportunidade de falar sobre este assunto. É sempre um prazer participar de momentos como esse. Bom, de forma bem simples, notoriedade é uma pessoa quando tem bastante visibilidade, grande impacto. E autoridade é quando a pessoa ela é especialista em algum assunto. Necessariamente uma pessoa que é especialista, ela pode não ter grande notoriedade, mas ela pode ser uma pessoa autoridade no que ela faz e vice-versa pode acontecer também. Ou a pessoa pode ser uma autoridade com notoriedade. Entendi. O que eu vejo muito hoje, Gisele, cada um na sua profissão, dentistas, engenheiros, arquitetos e assim por diante, pessoas que realmente acabam, em função da profissão, se tornando especialista na área delas. Mas que elas acabam não tendo a notoriedade, ou seja, elas acabam não conquistando um grande público ou não se tornando reconhecida, apesar de serem muito boas no que fazem. E principalmente depois que vê essa questão da rede social, que tem a se promover, então, como elas sempre fizeram uma graduação para aquela área e fizeram a vida inteira um trabalho para aquela área, perderam às vezes um pouco a referência de como divulgar melhor a imagem e o próprio trabalho, Então isso falta hoje muito de maneira geral no pessoal das suas áreas individuais, Sim, é interessante até você falar isso, Rafael, porque assim, no geral, quando a gente é um especialista em alguma área, seja médico, dentista, fisioterapeuta, qualquer especialidade, qualquer profissão, a gente se dedica, como você falou, em uma graduação, muitas vezes uma especialização, uma pós-graduação, mestrado, doutorado, ou seja, a gente foca para estudar aquilo que a gente está determinado a ter conhecimento. Só que, dependendo da geração, a nossa geração aqui, por exemplo, a gente aqui já passou dos 40, Então, a nossa geração... Vocês, A nossa geração tinha um modus operandi de atuar que era justamente fazer esse caminho. Já essa geração mais jovem, ela é uma geração onde ela, necessariamente, ela não tem tanto esse apego. Ela se torna também especialista. E por isso que é legal a gente falar dessa diferença que a gente começou falando da notoriedade e da autoridade. Porque muitos... Tem a fama também. E tem a fama também que é diferente, que é momentâneo, Quando vai para um reality show, por exemplo, a pessoa tem uma fama momentânea, mas necessariamente ela não sustenta aquilo. Outros já conseguem sustentar. Mas no caso da geração mais jovem, pode observar, muitas vezes eles têm bastante notoriedade, mas não necessariamente autoridade num assunto. Tem mais visibilidade. Tem muito mais visibilidade, que está relacionado diretamente com a notoriedade. Entretanto, quando a gente volta nos modos operantes dos antigos, digamos assim, mais da nossa geração ou gerações anteriores, como a gente não aprendeu, a gente sabe mexer na tecnologia porque a gente vivenciou. Possivelmente, nossa geração, inclusive, foi uma das últimas gerações a passar por essa transição, Só que quando a gente para observar que a gente até aprendeu a usar, mas não a se comunicar necessariamente de forma adequada através dessas plataformas, a gente não alcança a notoriedade suficiente. E aqueles que se fazem
que fazem questão de aprender a usar, entender como que o algoritmo funciona e principalmente a ter disciplina e cadência, consistência em fazer até o algoritmo entender e entregar isso para mais pessoas, acaba tendo mais notoriedade através da sua autoridade. A gente, como tu falou, a geração X é uma geração de transição entre o offline e o online. E a geração Z e outras é uma geração total do online. Então, faz sentido eles terem mais notoriedade e a gente ter mais autoridade. Até em função da idade, obviamente, a gente vai ter mais, muito provável. Que está relacionado diretamente até com a credibilidade, que se constrói em médio e longo prazo. Perfeito, faz muito sentido. E até para tu estudar uma profissão não é do dia para noite, demora, né? Para se tornar especialista, né? E ficou meio que um vazio, uma lacuna nesse meio em não teve ninguém, não teve esse balance de, cara, essa geração ou esse perfil ou essas pessoas realmente conseguiram juntar os dois. Eu comparo muito a autoridade e a notoriedade com a questão do talento e a disciplina, né? Quando tu tem o talento, é bom, mas tu te torna preguiçoso, porque fica fácil e aí tu não dá o suor, não dá o sangue, porque tu tem aquilo uma natureza. Quando tu não tem, tu aposta muito na disciplina e tu tem que ser regrado e tal, mas dificilmente tu não vai conseguir bater o cara que tem os dois, quando ele junta o talento e a disciplina. Então, essa questão, para mim, eu acho que o fundamental é a gente conseguir juntar os dois, juntar notoriedade com autoridade para tu te tornar realmente o as da tua área, né? Um bom exemplo de quem tem autoridade e notoriedade no Brasil é o Joel J, ex-atleta, que conquistou muita autoridade, atuando dentro de vários, dentro do esporte da categoria dele, que era a natação, né? E depois de um tempo, após, inclusive, até ter quebrado financeiramente, ele foi se tornar uma pessoa e ensinar a ter disciplina. Hoje ele ensina, ele é especialista em ensinar as pessoas a terem disciplina. E o fato dele ter tido a autoridade, toda essa disciplina também, quando ele era atleta, hoje ele é uma pessoa que ele tem bastante notoriedade e ele tem autoridade quando o assunto é disciplina. Então, assim, o fato dessa geração mais jovem hoje, muitas vezes até saber fazer muito melhor do que nós, a nossa geração, essa questão do digital, é muito cedo ainda para a gente ter uma métrica de quem eles são de fato. Porque sim, vai chegar um momento em que eles vão ser especialistas em mexer no digital, que a gente não vai talvez saber fazer como eles. Ou se a gente correr muito atrás, a gente consegue também. Mas sim, assim, é difícil hoje, porque quando a gente pensa em exponenciais nomes a nível de Brasil, a gente tem, por exemplo, Roberto Justus, que é um grande empresário, né? Já que a gente está falando para o público aqui do empreendedorismo. É um baita empresário no Brasil, super referência, tem uma notoriedade gigantesca, que conquistou também através de ações como essa da televisão, né? Foi para reality shows também. E ele é reconhecido por ser empresário. Agora, se a gente perguntar de pronto quais são as áreas de negócio dele, ele tem várias formas de atuar. Só que ele também teve que se dedicar. Por outro lado, a esposa dele, a Ana Paula Sibert Justus, né? Ela é uma influencer que ganhou grande credibilidade por atuar com grandes marcas, mas também numa consistência cadenciada. Por isso que eu falo muito que a consistência faz todo sentido para quem já é autoridade no assunto e deseja ter notoriedade. A notoriedade, ela faz com que a gente alcance mais público. Vamos falar como se fosse topo de funil, né? Tratar de funil de vendas. A notoriedade permite com que a gente traga mais pessoas para a gente. A nossa visibilidade, nosso alcance chegue em mais pessoas. Mas não necessariamente que a gente vai converter. Porque é na autoridade que a gente converte. Não adianta nada a gente ter uma grande notoriedade. Por isso que eu falei que um não depende necessariamente do outro. O ideal é que a gente tenha autoridade e que a gente tenha notoriedade para fazer essa conversão, atrair e converter. Então, na verdade, quem tem autoridade, ela tem uma facilidade maior de ser notado, de ter uma notoriedade, por exemplo. Se ela investir nisso, né? Mas é mais e se torna mais fácil, eu digo, né? Se a pessoa investe nisso. Isso. Agora, uma pessoa que tem somente a visibilidade, somente a notoriedade, é mais difícil dela se tornar uma autoridade? Depende, Luiz, porque assim, ó, vamos pegar o caso da Virgínia.
Fonseca, né? Essa grande influenciadora. Né? A Virgínia foi uma das poucas no Brasil a construir uma grande comunidade. Ela chegou a ter 54 milhões de seguidores no Instagram dela. E depois da CPI das bets, acabou reduzindo rapidamente 2 milhões de pessoas da base, né? Em questões assim de um mês e meio. Ela é uma especialista em fazer vendas do próprio produto dela. Sim. Mas ali, ela teve também, foi um período assim, ela demorou um certo tempo para alcançar. Mas se a gente for parar para pensar em termos de profissão, a profissão dela é ser influenciadora, é influenciar. Mas isso não quer dizer que a credibilidade dela vai perdurar para sempre. Tanto que um grande erro que ela cometeu, né, do ponto de vista de marketing, de comunicação, foi essa questão do tigrinho, que levou as pessoas a duvidarem da própria credibilidade dela. Ela cancelou, já não tem mais. Inclusive, eu fiz um vídeo essa semana sobre isso, falando, né, que ela pagou uma multa de 30 milhões para poder deixar. Ela rompeu o contrato. E aí, eu acredito, né, não sou consultora nem mentora dela, mas eu acredito que isso seja uma estratégia justamente para ela tentar reconquistar a credibilidade dela a nível nacional no mercado. Porque pode observar, inclusive depois que houve todo esse caso dela, ela teve que fazer mais vendas sucessivas da própria marca dos produtos dela, possivelmente para alcançar a mesma marca de faturamento que ela já tinha antes. Entendi. Eu acho que eu vejo muito essa geração, linkando essa questão do Luiz, essa geração nova que ela tem uma facilidade maior em criar uma notoriedade, talvez. Só que a notoriedade a longo prazo sem autoridade, eu vejo muito, comparo muito como essas bandas de verão que fazem um hit no verão, depois some e tal. Ela dá o boom, mas depois as pessoas começam a... Quem é essa pessoa? O que ela faz? O que ela entrega? E começam a ver que a entrega é pouca. E aí meio que é que nem golfinho, vem, faz uma gracinha e some. Sim. Então, e aí eu pegou o exemplo dessa menina, e tu comentou do Big Brother, né? Foi quantas pessoas já entraram na casa e quantas... Eu sou um cara meio off-media, mas que eu me lembre, tem mais, evidentemente, mas que eu me lembro da Grazi, que vários tiveram ali a sua notoriedade, o seu momento de... Tiveram fama, não foi nem notoriedade. Perfeito, né? boa correção. A fama, ela é momentânea, Isso, né? É temporária. E aí, quem conseguiu aproveitar isso foi quem, de repente, depois tinha alguma autoridade em algum assunto. A única pessoa que eu me lembro até hoje, que tá na mídia. Que daí, no caso, a Grazi é um bom exemplo, porque a Grazi, eu não sei se vocês lembram disso, mas a Grazi, quando ela saiu do Big Brother, que ela foi convidada pela própria Globo para ser atriz, ela sofreu muita represália dos outros atores. Por quê? Porque ser ator, ser atriz, assim como qualquer outro ofício, exato, precisa de muito estudo. É como se ela tivesse pulado a fila, exatamente, Luiz. Então, a Grazi passou por um período meio que de treva também, rejeição dos próprios colegas, muitas críticas da sociedade também, e isso fez até com que ela... Mas aí exatamente, ela teve que estudar, Rafael. Teve o mérito dela, né? Porque que foi 90% joga toalha. Que foi o que a gente que foi logo que a gente começou a conversar aqui. O que leva a pessoa a ter autoridade? O estudo. O que a gente falou, teve que estudar, ela foi atrás da autoridade para conseguir se manter a notoriedade. Ela tava com a fama dela, só que ela não ficou só na fama. Exatamente. Né? Por isso que hoje ela é que é. A própria Juliette, quando saiu do Big Brother, com 30 e poucos milhões também de seguidores na base dela, ela, num primeiro momento, ela aproveitou, a advogada que é, óbvio, né? Foi inteligente, aproveitou aquela fama. Essa fama depois se tornou notoriedade, porque ela já tinha um grande impacto de visibilidade nacional. E ela foi fazer o quê? Estudar música, que era o sonho dela. Então, a autoridade, ela está muito baseada no estudo, na credibilidade que a gente conquista. E voltando no outro ponto que você colocou, a credibilidade, ela está muito atrelada aos valores que a gente carrega. No caso da Virgínia, de novo. A Virgínia passou por cima de valores importantes para a grande maioria de nós na sociedade. Será que o dinheiro vale mais do que qualquer outra coisa? Mais do que os valores? Esse foi o questionamento que a sociedade fez no caso da Virgínia. Vale pagar, vale receber dinheiro a qualquer preço porque o governo, ou sei lá quem, autoriza que esse tipo de publicidade seja feita no Brasil? Não vale.
Então, esse é o ponto que tem que ser sempre avaliado. A credibilidade, a gente constrói tijolinho a tijolo ao passar dos anos. Um médico, por mais que ele estude 8, 10 anos, quando ele vai oficialmente, depois desse período, entrar e criar uma carteira de clientes, ele leva uns anos ainda até conquistar aquela credibilidade que ele precisava. Então não nasce nada da noite para o dia, né? E por isso que quando eu falo da notoriedade, precisa de consistência. O Luiz, por exemplo, que tem bastante seguidores no Instagram dele. O Luiz é uma pessoa que investe o tempo todo fazendo conteúdo. E não só fazer conteúdo para publicar no feed, mas na base de engajamento, tá sempre ali, mostra a equipe, mostra o envolvimento dele, mostra tudo que ele faz no dia a dia profissional dele. E é isso que faz com que as pessoas também vão atrelando uma certa credibilidade a você. Porque aquilo ali é um investimento de tempo pra gente também, que trabalha dentro do digital, né? Baita investimento. Não é fácil criar conteúdo. E só que assim, também chega um ponto, isso é legal falar. Acho que o Luiz tem mais até, pode falar muito mais. Chega um ponto que a gente entende como que o jogo funciona, né, Luiz? Então, tu sabe, por isso que é legal ter disciplina, porque quando você entende qual é o conteúdo que funciona para tua base... Isso é estudo. Exatamente. Estudo, aí tem que estudar, olhar as métricas, olhar os números, qual é o material que os horários deu que está dando mais certo. resultado, que está mais visibilidade, Exatamente. que dá mais resultado, que tá... Investe esse dinheiro também para fazer patrocinado. Então, nada acontece por acaso, não é mesmo? Exatamente. Tu comentou aqui que essa questão da notoriedade também tem muito a ver com a disciplina. Claro, até é autoexplicativo, mas eu queria que tu dissertasse um pouco mais sobre essa questão, o porquê disso. Assim, ó, vou fazer uma analogia com o nosso próprio corpo, né? Você malha. Uhum. O Luiz malha também, eu também malho. Quando a gente entra na academia, qualquer ser humano, né? Não só nós aqui, mas qualquer pessoa, quando ela entra numa academia para malhar, é um músculo. O músculo precisa de uma certa cadência para aquilo crescer, para enrijecer, para ganhar massa, volume. A notoriedade é exatamente a mesma coisa. Por isso que eu falo da disciplina. Se a gente não tiver disciplina para fazer o que é preciso fazer, a gente não atinge o objetivo que a gente também deseja. No caso do nosso corpo, a gente leva um tempo, né? Você entra numa academia, você vai ver um resultado ali, se você for bem dedicado, uns 6 meses, pelo menos. Se a gente levar isso para o digital... Para iniciar um resultado. Para iniciar um resultado. Tem gente que ensinou antes. Exatamente. Com certeza é a mesma coisa. É exatamente a mesma coisa. Era nesse ponto que eu ia chegar. E não é diferente, quer ver, nos mecanismos de busca, né, no SEO, né, do Google. Qualquer campanha de tração, seja lá ou também no algoritmo dentro das redes sociais, as plataformas digitais como um todo, exige pelo menos, no mínimo, 3 meses. No caso das redes sociais, já existe estudo que se a gente tracionar reels de vídeos de 1 minuto a 3 minutos por 40 dias, vários vão flopar, ou seja, não vão dar em nada. Mas vai chegar um momento que alguns vão tracionar. Por quê? Porque a gente está mostrando para o algoritmo que a gente está se dedicando através da disciplina. Um outro bom exemplo que eu gosto de usar até para quando eu faço mentoria e consultoria é o seguinte: vamos supor que nós 3 sejamos vendedores de uma loja. Uma loja de shopping, uma loja esportiva. E aí eu sou aquela vendedora que chego às vezes às 9, às vezes às 9h15, às vezes às 9h40. O Luiz, fiel, chega todo dia às 8 horas, abre a loja, tem a responsabilidade de abrir, porque já é a pessoa que chega certinho, e você é o cara também que tá ali. Chega, às vezes não chega. Se a gente tivesse que ser promovidos entre nós 3, necessariamente por uma questão de responsabilidade, quem de nós seria promovido? O Luiz. Então, assim, quando a gente fala que existem os estudos e dados, eles não são à toa. Eles existem justamente para a gente analisar a disciplina, a constância, a cadência. Se eu for na academia, um dia sim, 2 não, um sim, 3 não vou ter o mesmo resultado. Se eu for na academia todos os dias,
mas não dormir direito, não tomar água direito, não comer direito, comer qualquer coisa, só porque eu estou malhando. Como é que a gente tem uma frase? Eu malho para isso. Eu malho para isso, eu vou me presentear, né? Tem um pouco isso também, né? Não vai funcionar. Tem o dia do lixo que o pessoal fala, tem aquele que é o Galamba, né? O Guto Galamba, ele fala assim, de quê? Todo dia tem que malhar. Ele fala assim, sabe por quê? Todo dia tem que cuidar da alimentação. O nosso corpo não tem memória para esse tipo de situação. É a mesma coisa da notoriedade, gente. É a mesma coisa da autoridade quando a gente estuda. Eu estudei para ser jornalista, você estudou para ser corretor de imóveis. Você estudou para ser exportação, trabalho. Relação com exportação, comércio né? exterior, comércio exterior. Ou seja, nenhum de nós não ficou pelo menos 4 anos estudando para a gente quiçá começar. E aí depois a vida profissional foi nos melhorando também. Sim. A notoriedade é a mesmíssima coisa. E hoje, então, a disciplina, então, tá claro que tem muito a ver com a questão que tu falou antes da consistência, né? Eu queria pegar, que deve receber essa pergunta toda hora, umas dicas práticas, assim, do pessoal, principalmente da nossa geração X, que tem a especialidade, ou seja, tem autoridade, mas precisa botar notoriedade no dia a dia deles. Quais são as questões mais práticas, assim, que a gente pode usar para começar a ter um pouco mais de notoriedade? De 99,9% das pessoas que me procuram para mentoria, o principal ponto da nossa geração é o medo. Por incrível que pareça. Medo de aparecer, medo de julgamento, medo do que as pessoas vão falar, medo do que as pessoas vão achar. Mas é uma crença, talvez, da nossa geração. Julgamento, porque os nossos pais depositaram na gente muito essa expectativa de querer que a gente desse certo. Diferente da nossa geração que depositou nos filhos, eu não sou mãe, mas acho que você é pai, você não sei se é pai, a gente já tem uma consciência diferente. A gente, inclusive nos negócios, a gente aprende, principalmente quem trabalha com startup, nesse mundo startupeiro, né, empreendedor de startup, que no Brasil, como no Vale do Silício, a partir do 4º erro, da 4ª falência que tu vai ficar bom. Ou seja, teste, validação, MVP. Então, assim, quando as pessoas chegam para mim pensando em buscar notoriedade, primeiro que não acontece da noite pro dia, como eu já expliquei aqui. Segundo ponto, ela tem que avançar no medo dela. E principalmente entender que não vai ser no primeiro vídeo que ela vai falar bem, não é no primeiro vídeo que ela vai pegar a dica de olhar para a câmera, de falar aqui, de olhar para lá, sabe? De brincar com a câmera. Não acontece assim. A gente tá ali duro. Então, qual é o conselho que eu sempre dou? Faz e posta. Agora dá para arquivar, depois arquiva. Faz e posta. Porque cada dia vai fazendo e vai melhorando. Não existe perfeição. A mesma campanha, assim como nos negócios que rodou no Natal, se a gente rodar de novo nesse Natal, já não vai funcionar. Sim. Então não tem muito segredo assim. Então, a primeira dica é faz e posta. Esquece o julgamento. O Rafa sempre falava isso pra gente assim, né? Cara, eu sou mais perfeccionista, talvez, nesse sentido. Você? Né? Sim. Hoje, meus vídeos hoje não tem roteiro, eu faço na hora, né? Pela experiência. Então, lá no começo, realmente tinha aquilo, o que as pessoas vão falar do meu vídeo? O que eu vou falar? O que eu vou fazer? Mas há muitos anos que eu faço vídeo já, né? Então, hoje eu vou fazer um vídeo imóvel, um vídeo que eu tenho domínio, eu não faço roteiro nenhum. Eu chego no imóvel, vejo assim, beleza, então agora eu vou fazer isso aqui, vou começar daqui, vou falar isso aqui, eu vou fazer isso aqui, acabou. Tipo, dá 10, 15 minutos, tá terminado o meu vídeo. Entendeu? Antes não, era 1h30 pra fazer um vídeo, não deu, errei, volta, faz, não sei o quê. Hoje não tem, eu vou lá, faço uma vez só. Dificilmente tem que voltar que eu errei uma palavra. É difícil, acontece, mas hoje é mais difícil. Mas é pela experiência de fazer vídeo. Então, o que tu falou agora, eu passei por isso. Sim. Né? Então, eu não tenho mais vergonha de estar na frente, eu não tenho mais vergonha de fazer nenhum vídeo, eu não tenho vergonha. Não tem mais vergonha das pessoas estarem olhando, não tô né? nem aí, exatamente, eu não tô preocupado. Às vezes tem momentos que eu vou dar e continuo falando, a pessoa tá filmando, ela quer parar de filmar. Às vezes acontece, a pessoa para de filmar, parou por quê? Não, porque daí, volta. Aí eu falo, daí tem que voltar tudo, porque a pessoa que parou, não fui eu, né? Então, daí ela entende depois. Hoje quem faz os vídeos comigo ali, que a pessoa, eu tenho uma menina que é do marketing próprio, né? Sim. Aí ela já entende, então vai fazer o vídeo, ela sabe que se eu parar, eu vou parar. Se eu não parar, continua assim. Sim. Né?
E o Rafa, quando a gente tava fazendo os vídeos antes aqui, o Rafa falou assim, não, cara, vamos fazer. Eu falei, não, Rafa, mas pô, a gente tem que fazer isso aqui, que a câmera não pegou. Cara, vamos postar isso aqui, ó, depois a gente melhora. Rafa sempre falou isso pra nós aqui, né, na Du. E eu falei assim, cara, tens razão. Eu faço isso lá, mas aqui eu não faço assim, entendeu? Sim. Aí a gente começou a mudar isso hoje também. Hoje a gente posta, realmente. Hoje, nossas gravações hoje aqui não tem corte. Assim, errei aqui agora... E, peraí, vamos cortar, novo, vamos fazer igual ao vivo, né? Vamos editar. As pessoas estão lá no vivo, não dá pra voltar, não dá, é vivo. Então, a gente nunca teve, já derrubamos água aqui assim, não, continuou rodando, limpamos rapidinho aqui, continuamos falando. Sim. Entendeu? A gente, né, hoje a gente faz isso, assim, mas é um trabalho. Essa tua fala, Luiz, tem várias camadas interessantes que é legal a gente explorar aqui. A primeira delas, assim, o roteiro, ele é importante... porque a gente consegue construir um storytelling. Eu tenho 22 anos de experiência. E o que eu te fiz ontem? Eu te mandei... te mandei um roteiro porque é coisa de jornalista. Eu gosto muito de organizar as ideias. Não quer dizer que eu não ensine. Não estou com o roteiro aqui. Sim. Não trouxe ele. A gente leu o roteiro e... Eu li, associei o que precisava conversar e eu sabia que o legal é essa naturalidade que a gente está tendo aqui. Hoje, não é? Então, assim, mas tem pessoas que elas precisam ter isso organizado e tá tudo bem. Começa assim. Sim, claro. Isso. Tecnicamente falando, quando a gente monta um roteiro, tem várias informações que é legal constar ali. Vou fazer um paralelo para quem não entende também entender melhor. Por exemplo, quando a gente vai ver um Jornal Nacional da Vida, toda a matéria ela é construída, ela tem a cabeça, ela tem a sonora, ela tem o off, ela tem a passagem. Meu Deus, que isso, Gi? A passagem é quando o jornalista aparece, a sonora é quando ela está falando, entrevistando alguém, desculpa. O off é quando ela está falando e está passando as informações. No mundo do digital, quando a gente pensa num roteiro, não é só porque a gente tem que falar aquilo ou deixar de falar, mas, sobretudo, para a gente usar técnicas que vão fisgar as pessoas. Fazer perguntas no começo, fazer um CTA no fechamento, que é levar as pessoas para tomar uma ação. Construir um storytelling que vai contar, gerar uma curiosidade, prender as pessoas no vídeo, para reter essas pessoas, para que elas vejam de fato o nosso vídeo. Então, o roteiro ele funciona basicamente para isso, para dar um norte. Tem pessoas que, com o passar do tempo, funciona. Se colocar um roteiro, às vezes até trava, não é? Então, essa é uma camada que é legal a gente conversar sobre isso. Legal. Outro ponto que você colocou ali é que você hoje já tem uma equipe, porque hoje você já entendeu que isso é importante para você. Então, uma coisa é a gente sair e fazer na hora. Mas fazer de qualquer jeito não quer dizer que você não vai ter um microfone adequado, uma câmera adequada, uma edição adequada. Então, essa questão estética, isso é bom para quem está do outro lado vendo, como a gente aqui, as pessoas estão nos assistindo, tem uma camada que tem um cuidado, tem várias câmeras aqui no estúdio, né? E a estética é importante. E principalmente também para o algoritmo, porque a própria Meta, né, que detém o Facebook e o Instagram, a qualidade da imagem, o pixel, a forma como é estruturado, a qualidade do áudio, tudo isso impacta para alcançar mais pessoas, para ter mais notoriedade também. Então, quando a gente pensa assim, não é só fazer, eu até entendo o medo das pessoas, mas elas têm um grau assim de dificuldade de achar que é impossível e não é. Assim como na nossa profissão. E vai melhorando aos poucos também. Exatamente. Né? E esse é o prazer da vida. Assim como na vida a gente, né, não é uma corrida onde a gente só vai curtir o final, o legal é tu ir curtindo o processo ali. Sim. Pô, que legal, essa edição ficou boa. Olha que legal, dá pra fazer esse outro efeito. Eu consigo falar assim, agora eu viro pra cá, eu viro pra lá. É isso que vai trazendo o prazer de fazer. Honestamente, eu não sei vocês, mas eu não acordo todo dia vibrante porque eu tenho que ir pra academia às 6 horas da manhã. Mas depois de um tempo, eu já entendi, né? Hoje eu faço cadenciadamente todos os dias, de segunda a sábado, há 6 meses, religiosamente. O meu corpo já acostumou. Eu já vou até no automático, é meio automático já acordar e ir, mesmo dormindo 3 horas, como aconteceu essa noite comigo. Eu fui, mesmo assim. E as pessoas falam, meu Deus, por que você não ficou dormindo? Porque eu não preciso. O meu corpo já está acostumado. É a mesma coisa em gravar e fazer conteúdo. Então, o conteúdo ele é importante se a gente levar em consideração alguns pontos. Então, respondendo a tua pergunta, o primeiro deles é medo. Assim, as pessoas têm muito medo de fazer do julgamento, sobretudo a nossa geração. A segunda é que as pessoas não encaram isso como sendo algo realmente importante, como uma tarefa dentro do seu dia a dia, do seu trabalho. Não, primeiro eu vou fazer tudo. No final eu faço conteúdo.
igualzinho. Eu sempre gosto de usar a academia como exemplo, né? Então, as pessoas que trazem o exercício físico logo de manhã cedinho, elas já fazem, se livram, como muita gente fala assim, já me livrei. Por isso que eu treino de manhã. Exatamente, eu também. Eu treino de manhã, na verdade, não só por isso. Eu treino de manhã porque, como eu participo de muitos eventos à noite, eu fui entendendo que se eu não trouxesse, se eu não me colocasse como sendo a primeira prioridade do dia, eu sempre teria que abrir mão um dia ou outro daquilo que me faz bem. E a mesma coisa conteúdo. Eu tenho na minha agenda os dias que eu vou gravar, os dias que eu vou fazer roteiro, os dias que eu vou gravar, os dias que eu vou aprovar a edição. Então, isso é importante a gente colocar como uma tarefa. As pessoas não levam tão a sério. E isso faz toda a diferença também. Eu acho que eu vou voltar na questão da disciplina, que é uma questão que me pega muito. Eu costumo dizer que eu não tenho nenhum talento, ou não tenho nenhum dom. Ou seja, o meu dom foi desenvolver disciplina. Tirando o Cristiano Ronaldo, acho que ele é o cara mais disciplinado que eu conheço. Tu conhece o Cristiano Ronaldo? Passa esse contato pra nós, né, Rafael? Chama ele pro podcast. Vai ideia com ele depois. Essa notoriedade toda, né? Então, assim, eu não tive dom ou talento para um instrumento musical, eu não tive dom para diversas coisas, né? Então, eu entendi, na escola eu não ia bem, não gostava de estudar. E, aliás, nunca gostei até hoje. Mas tudo Hashtag isso... sendo sincero. Quem me conhece, mas eu sou bem nessa linha. Mas tudo isso, eu fui entendendo como é que a minha mente funcionava e fui vendo o caminho que eu precisava para ter resultado. E o meu objetivo sempre foi o resultado. Foi mais importante do que todo o resto. Então, eu faço o que eu não quero, o que eu não gosto, porque para ter uma coisa que eu quero, que eu gosto, que é o resultado. E te gera liberdade. Isso, totalmente. Né? Exatamente. Então eu entendi que, cara, eu preciso desenvolver um grau de disciplina tão alto para conseguir os objetivos. Então a questão da academia que você comentou é a mesma coisa. Eu também vou todo dia às 6 da manhã e não é porque eu gosto. É porque tem que ir e acabou. Uma coisa que eu aprendi em relação à academia com a minha esposa. Ela diz, a academia é que nem trabalho, tem que ir todo dia e ponto. E ponto. Então, a gente não paga boleto todo mês. Exatamente. Ponto. Então, a gente vai e acabou. E a questão do estudo. Eu comecei a estudar depois que eu saí da faculdade. Desde do colégio. Isso, desde o colégio até terminar a graduação, eu nunca peguei num livro. Fui passando assim... Na sorte. Igual a maré, pra me levar. Depois que eu terminei a faculdade, que eu já estava no mercado de trabalho, mas ainda era muito novo e tal, não entendia como é que o negócio funcionava. Depois que eu terminei, aí tu te volta 100% pro mercado de trabalho e tu começa a te dar conta eu falei, cara, eu preciso estudar. Senão eu nunca vou ter a autoridade que eu preciso, principalmente na nossa geração, que era 100% autoridade e pouca notoriedade. E foi aí que eu comecei a ler, me dedicar, a estudar. Até nós estávamos comentando antes, quantos livros tem ali no escritório e tal. Então, é justamente em função da questão da disciplina que eu entendi depois de muito tempo, né? E até uma coisa curiosa, eu sempre gosto de trazer esse assunto, ano passado eu li toda a Bíblia, também em questão de estudo e tal, e gosto muito dessa parte de cristianismo, e eu entendi que Deus tem muito da disciplina em Deus, entendeu? Total. Até separei uma passagem aqui de Mateus, ele fala assim, ó, se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Negue-se a si mesmo é o quê? Eu não quero ir pra academia às 6 da manhã. Esse sou eu. Sim. Então eu tenho que negar eu mesmo. No frio de hoje, por exemplo, 6 graus aqui, a coisa tá 5 graus. Depois ainda foi na academia e me mandou, às 6 e pouco, tu não vai vir. Eu mandei pra ele hoje. Tu não vai vir muito hoje? Frio, tá muito frio, tu não vai vir. Assim, não, já saí de casa, tô indo. Porque realmente tava frio. Mas negue-se a si mesmo é dizer o que, cara, eu quero ficar em casa comendo chocolate, não quero fazer dieta, quero ficar em casa vendo Netflix, não quero ir na academia, quero ficar em casa brincando com a minha filha, não quero ler livro, não quero estudar. Então negar a mim mesmo é negar a minha vontade para ter a disciplina de fazer o que eu não quero para eu conseguir e eu fazer o que eu não quero, porque tome a sua cruz. Isso é carregar uma cruz, ter que ir na academia todo dia. E me siga, e seguir ele para ter o resultado final. Mas sabe o que é legal nessa tua fala aí? Eu também sou uma pessoa que gosta muito de cristianismo. Faz 2 anos que eu comecei, estou estudando a Bíblia também, leio todos os dias também. E eu também me considero uma pessoa extremamente disciplinada.
Eu sou uma pessoa, inclusive depois que eu li o livro Monge Executivo, nunca mais me atrasei. Eu ilustrei já. Eu respeito muito o horário alheio, né? Se eu não posso, até na manicure, se eu não posso, eu vou atrasar, eu aviso que eu vou atrasar. Eu procuro, hoje eu cheguei aqui bem antes, inclusive, né? Sim. Então, para mim, o meu tempo é tão valioso quanto o teu tempo, quanto o tempo de qualquer pessoa. Para mim tem muito valor. E a disciplina, ela foi importante para mim porque, assim, Rafael, como que eu conquistei, né? O Luiz já me conhece um pouco mais tempo, ele acompanhou a minha história. Em 2018 eu tive um câncer super agressivo. E quando eu recebi o diagnóstico, eu não tinha outra opção que não fosse tratar. E eu fiz um juramento a mim mesma naquele momento, que da mesma forma como eu conduzia vários projetos dentro da minha agência, dentro do meu projeto educacional, que aquele seria o meu melhor projeto de vida. E foi no câncer que eu aprendi a ter 100% de disciplina. Então, assim, se eu tiver que tomar um remédio, eu não quero saber se ele é bom ou ruim. O que torna a gente melhor a cada dia é quando a gente é consciente. Eu estudei filosofia durante 15 anos e eu estudo inteligência emocional há 2, 3 anos já. Quando a gente tem consciência do porquê que eu preciso fazer determinada ação, eu não questiono. Eu faço. Eu não questiono se eu tenho que pagar o boleto da escola da filha, ou do aluguel, ou do mercado, do cartão de crédito. Eu vou lá e pago. Eu não questiono se eu tenho que levantar para trabalhar. Por que eu questiono coisas que são relacionadas ao meu prazer como ser humano? Entende? Então, assim, uma coisa que eu aprendi muito relacionada à disciplina é que ela tá ali paralelo com o amor próprio da gente. Porque tem gente que parece que nasceu e não entendeu, assim, que a vida uma hora vai acabar. Ela é finita para todos nós. A carne é efêmera. O nosso espírito, a nossa vivência fica, muitas vezes, ou registrada na nossa passagem, ou num livro, ou em qualquer outro lugar. Assim como Cristo, né? Mas olha quantos 1000 anos atrás a gente ainda fala e tem esse aprendizado com a gente, né? Só que as pessoas têm que despertar que não é para negociar consigo, é para fazer o que é preciso ser feito. Porque isso traz liberdade. Quando a gente entende que malhar às 6 da manhã não é para ter a estética, que é uma consequência e chega também, mas é para ter saúde. Eu, por exemplo, por que eu não falho nenhum dia? Porque lá, quando eu estava tratando, várias vezes eu chegava da quimioterapia, precisava ficar no sofá, o cachorro queria brincar, eu não tinha energia. E naquele momento eu jurei para Deus, falei, Deus, a partir de hoje, quando eu tiver 100% plena da minha saúde, eu nunca mais vou negociar comigo. Eu não negocio para me alimentar, eu não negocio para dormir, eu não negocio para nada. Tudo que tem que ser feito, eu sou bem doutrinada. Talvez a gente é um páreo aqui na nossa doutrina, assim, de fazer o que é necessário fazer, por mais chato que tenha que ser feito. Um outro ponto que eu queria emendar nisso é o seguinte: a nossa geração é uma geração de muita autoridade. E hoje, com toda essa notoriedade, a fama repentina, a gente tem visto muita bobagem na internet. Então, assim, se eu pudesse dar um conselho para todos da nossa geração, né, 35 mais, 40 mais, é que essas pessoas tomem consciência que elas podem alcançar muito mais pessoas e dividir o conhecimento que elas têm. Porque nós temos autoridade de posse, 20 e poucos anos de carreira, 30 e poucos anos de carreira, 40 e poucos, ou até mais. Então a gente sabe o que a gente está fazendo. Por mais que eu discorde um pouco, talvez, de um ou de outro colega jornalista, ou vocês na profissão de vocês, mas vocês de alguma forma já validaram o conhecimento que vocês absorveram de alguma forma. O outro ponto é nunca parar de estudar de fato. Eu sou uma pessoa, assim, extremamente doutrinada com educação. Eu estudo todos os dias. De 1 a 2 horas por dia, dentro da minha agenda, ela é dedicada para me atualizar, para estudar. Ainda mais no nosso mercado, né, comunicação e marketing, que é um mercado que está muito sempre se atualizando, as regras mudam o tempo todo. E eu sempre falo que eu sou uma inconformada do bem, eu adoro ler, adoro estudar, adoro me atualizar das coisas. Então é importante que a gente tenha esse conhecimento, essa consciência. Eu aprendi na filosofia que é assim: organização é sinal de evolução. Uma pessoa disciplinada, ela é organizada. Uma pessoa desorganizada, ela é uma pessoa indisciplinada. Quando ela não tem organização, seja com o armário, com a gaveta até de roupa íntima dela, usa uma coisa rasgada, porque ninguém vai ver. Não importa. Se você tá vendo, se você sabe o que você tá fazendo com aquilo, você tem que fazer o que é preciso fazer com ou sem câmera.
Tem que ser a mesma pessoa com ou sem câmera. E aí a gente volta no que a gente já falou antes, né? Que é a questão dos valores. Quais são os nossos princípios? É inegociável. São inegociáveis. Para mim, por exemplo, o amor próprio, ele é inegociável. Eu jamais colocaria qualquer outra pessoa acima de mim. E não é porque ela é egoísta, não tem nada a ver. Quando eu tive o câncer, eu fui me aprofundar. Porque eu ouvia muito das pessoas, agora você tem que ser egoísta, cuidar só de você. Eu cheguei na terapia, faço terapia há mais de 7 anos, seguido, consecutivamente. E eu falei, qual que é a diferença entre amor próprio e egoísmo? Eu não quero ser egoísta. Ela falou, Gi, o amor próprio é quando você faz o bem para o outro sem afetar você. O egoísta é aquele que faz bem para si, afetando o outro. Então essa é a diferença. A gente tem que olhar pra gente. E se eu não tô bem comigo, com a minha disciplina, os meus princípios, os meus valores, eu não consigo estar bem. Não vai fazer bem pro outro. Pra minha pessoa que tá aqui do meu lado, seja pai, mãe, irmão, filho, esposa, namorado, enfim, não consigo ser uma pessoa melhor para ela. Primeiro eu tenho que ser comigo mesmo. E aí entra a responsabilidade. As pessoas, no geral, elas não querem ter essa responsabilidade com elas mesmas. E falham através da disciplina. Eu também sou muito fã, Rafael, da disciplina. Bato sempre nessa tecla. Porque eu também penso que todo resultado, ele não é acaso. O sucesso, qualquer atleta, ele só alcançou o máximo porque ele teve disciplina em repetir não sei quantas mil vezes o mesmo treino, o mesmo movimento para chegar na perfeição que ele precisava. Sem dúvida, é uma virada de chave. Né? É. E eu tava dando uma navegada ali no teu Instagram e vi uma coisa que me chamou a atenção, tal da notoriedade negativa. Existe isso? Tem isso? Todo mundo pensa, notoriedade, vou ficar conhecido, reconhecido, como é que pode ser negativo? E tem isso? Como é que funciona? A notoriedade negativa tem muito a ver, inclusive, isso que aconteceu com a Virgínia. Quando fere os nossos valores ou os valores de uma sociedade que a gente entende, né, que é básico a todos. Porque, veja, eu não preciso me jogar, nem nenhum de nós aqui, ou qualquer pessoa que esteja nos assistindo, eu não preciso me jogar na frente de um carro para saber que eu vou morrer, ou possivelmente que eu vou me ferir. Né? Então, isso tem a ver com signos sinais, atrelado à parte psíquica humana. Não, tem coisas que eu não preciso me jogar de um prédio para saber que eu vou morrer. Então, essa questão do senso comum, do coletivo, existem regras na sociedade. Os valores, os princípios das pessoas estão atrelados a isso também. Quando de alguma forma eu vou ferir esses valores, que foi o que aconteceu agora com a Virgínia, existe a tal da notoriedade negativa. E é muito mais difícil você recuperar. Você precisa de um tempo, da mesma forma que você construiu aquela credibilidade, qualquer ato falho que esteja diretamente associado com essa questão do senso comum, vai manchar a tua reputação, vai manchar a tua notoriedade, vai se tornar uma notoriedade negativa. Ou seja, é uma visibilidade negativa, né? De algum ato que tu fez. A questão da Virgínia, agora tu chamou de novo essa questão. Ela vinha fazendo propaganda do Tigrinho, sei lá o que, enfim. Por que se tornou ou talvez porque tenha ido pra mídia, muito provavelmente, mas só depois que ela foi pro Senado é que parece que do dia pra noite o que ela tava fazendo que era normal pra todos os seguidores, daí do dia pra noite ficou ruim. Na verdade, já tem um ano e meio, 2, que vários estudos estão mostrando que as pessoas estão deixando de comprar comida, que está tendo muita briga, pessoas que estão matando outras pessoas até por dívida de jogos. Os jogos no Brasil, a regulamentação sofreu uma alteração recentemente, porque veja, a gente está em 2025, eu tenho 22 anos de profissão, eu fiz o meu TCC, foi uma grande reportagem sobre os jogos, sobre o Polo Tecnológico de Games aqui de Florianópolis. E na época, qualquer jogo de videogame, por exemplo, que foi um dos estudos que eu fiz na época, porque eu já tenho esse vínculo com tecnologia e inovação há muitos anos já. Então, naquela época, o jogo no Brasil ele era associado a jogos de azar. Com exceção da loteria, que tem a ver com a Mega Sena, qualquer outro jogo entrava na mesma categoria uns anos atrás. Quando é do Estado pode, quando é privado não pode. Então, e aí o que aconteceu? Se você observar, de um ano para cá, várias mídias de grande repercussão, e não só a Virgínia, outros influenciadores, emissoras de televisão, vários têm como patrocinadores de futebol, patrocinadores de reality show, grandes empresas de jogos.
Esses jogos fazem com que as pessoas se tornem viciadas. A partir do momento que se instaurou uma CPI por conta dessas denúncias, de ter muitas pessoas, que daí envolve polícia, né? Quando envolve a categoria de polícia, o Estado começa a se precaver de outra forma, né? E aí se instaurou uma CPI para estudar por que as pessoas estavam tão endividadas. Entre os influenciadores, não foi só a Virgínia, foram mais de 15 influenciadores que foram chamados para defender, inclusive vários atores e atrizes também, para questionar por que eles estavam divulgando. É que ela tem uma base muito maior. Ela tem mais notoriedade e ela alcançava mais pessoas. Esse é um ponto. Outro ponto é que o teste que ela fazia para mostrar para as pessoas que ela estava ganhando dinheiro era uma... Não posso dizer que é fake, eu não posso afirmar, mas isso foi dito dentro da CPI, que não era o mesmo que as pessoas acessavam. Era tipo um programado. Era um programado, exatamente. Então, isso induzia as pessoas ao erro. E o fato de induzir ao erro mexe com o quê? De novo, com princípios básicos, com valores. E aí, ao passo que as pessoas estavam se matando, apanhando, inclusive maridos que batiam em mulher, porque havia briga, porque uma família simples, com pouco recurso, ainda deixava de comprar comida para jogar, dívidas milionárias, isso virou um problema dentro da sociedade. E aí foi onde foi questionado. E aí ela, apesar de ter sido muito transparente em ir colocar a cara a tapa, que é uma característica dela como pessoa, inclusive, tomou muito, né? Prego que muito se destaca, ganha muita martelada. E foi o caso dela. Só que, num primeiro momento, ao invés dela se defender, dizendo que não, olha, eu vou repensar. Não, ela foi para dentro de uma CPI fazer piadinha. Então, isso ganhou uma repercussão, uma notoriedade muito negativa para ela. E tem a questão da lei e a questão da ética, né? Que nem sempre andam em conjunto. Por exemplo, a resposta dela foi muito inteligente, né? Muito boa, mas não necessariamente ética ou politicamente correta. Ela diz, eu só faço porque vocês permitiram, porque tá na lei. Mas não necessariamente porque tá na lei que eu vou fazer. Exatamente, porque a lei nem sempre E outra coisa, né? No caso dela, quem entende um pouco mais de imagem, do quanto a nossa imagem transmite, comunica algo, a gente está sempre comunicando algo. Sim. A nossa roupa, os nossos acessórios, o nosso corte de cabelo, a nossa maquiagem, a nossa fala, o nosso gesto, tudo comunica. A Virgínia foi completamente apropriada com roupa de criança, que inclusive alguns estudos mostraram, até aquela Richthofen, quando ela foi questionada, a mesma personagem. Eu ia dizer que nem que vai para julgamento. Exatamente, um óculos sem maquiagem, cara, né, o cabelo aqui na frente, a roupa, fazendo piadinha o tempo todo dentro da CPI, virou um grande circo, porque os próprios políticos, ao invés de questionar, estavam batendo foto, porque ela tem muita notoriedade, sabiam que iam ganhar muitos seguidores com aquilo também. Então é questionável. E aí a notoriedade negativa. E existe essa parte, né? A pessoa tem duas coisas, né? Ou tu quer ganhar seguidor para dizer que tem seguidor, ou tu vende produto, né? Não necessariamente quanto mais seguidor tu tens mais notoriedade, né? Sim. Ou não? Não entendi, desculpa. Quanto mais seguidores tu tem tem mais notoriedade ou não necessariamente? A notoriedade, ela tá atrelada com a visibilidade. Sim, aí você pode ter mais notoriedade, mas não necessariamente você vai ter mais autoridade ou credibilidade. Um ponto também importante que você falou, Luiz, é assim, ó. Quando a gente entende que as plataformas digitais, elas podem ser recursos comerciais pra gente, o WhatsApp é uma ferramenta de trabalho. Principalmente o WhatsApp Business. O Instagram, para grande massa, é só mais uma ferramenta de entretenimento. Para pessoas como eu, como você, não sei se o Rafael usa profissionalmente, que eu não conheço ainda a tua Instagram. Pouco, né? Então, eu e o Luiz, a gente usa para trabalho. Aquilo ali é uma vitrine da exposição do nosso trabalho. Quem entende e consegue trabalhar dentro de uma lei de Pareto ali, 80, 20, 80 de trabalho, 20 de exposição mais pessoal, né? Pouca divulgação de si e mais do seu trabalho, torna-se uma grande vitrine para divulgação. É uma ferramenta de divulgação de trabalho. Sim. Então você pode ter notoriedade, ter um volume enorme de pessoas te seguindo, você vai ter visibilidade. Mas lembra que eu falei do funil? Até que ponto vai descer? O quanto eu vou converter de fato?
É o que a gente viu no vídeo no início ali do Rafael, do MLabs. Ele fala isso. Se tu quiser ter seguidores, começa a fazer dancinha ou começa a fazer todas as trends, Exatamente. que tu vai começar a ter seguidores, mas não necessariamente para nós do meio business, aí tu vai conseguir converter isso em retorno financeiro, em remuneração, né? Porque a pessoa que tá ali olhando a dancinha não necessariamente tá disposta a comprar um apartamento, não sei lá o que for. E existe estratégia para isso. Eu já entrevistei também o próprio Rafael. Rafael é uma pessoa muito conhecida dentro do meio digital por base de números, né? A própria plataforma dele, da MLabs, é uma plataforma de gerenciamento de redes sociais. E ele usou da própria estratégia do livro dele e da estratégia de divulgar números. Ou seja, ele tomou como base o conhecimento que ele tem dentro da própria plataforma dele para se fazer uma pessoa... Ele é uma autoridade em base de números em assuntos. Como eu sou uma autoridade por divulgar esse tipo de assunto. Como o Luiz é uma autoridade no assunto dele, na parte de imóveis. Então, assim, não necessariamente quem tem 30 mil seguidores vai converter mais do que quem tem 5. Exato, não quer dizer. Não quer dizer. Mas é lógico que quem tem 30... tem muito mais chance, mais possibilidade que quem tem 5, exatamente. É bem funil, né? É bem funil. E se as pessoas entenderem que é assim que funciona... E a gente vê assim, o mercado imobiliário mudou muito, né? Falando um pouquinho pro meu mercado hoje. Antigamente, os corretores não apareciam muito, mostravam lá a cara, tapa, tal, não sei o que. Hoje tu vê a produção que tem muitos corretores fazendo para divulgar um imóvel, por exemplo, né? E acabou que muita gente não é assim, esse aqui tem 2 quartos, 3 quartos, não é mais assim. É uma produção, entendeu? É uma produção mesmo, às vezes a pessoa nem fala que os quartos tem no imóvel, e aquele imóvel com desejo da pessoa, porque realmente é todo um trabalho em cima para poder dar aquilo. Mudou bastante. Por exemplo, agora estou começando de novo, depois de um tempo que mais na parte de administração das empresas, né? Da empresa, e hoje eu voltei, né, a divulgar um imóvel, a fazer, mas não quer dizer que eu vou vender o imóvel, mas eu quero criar mais autoridade referente ao mercado imobiliário. Então, hoje eu estou falando mais sobre o mercado imobiliário que eu deixei um bom tempo de fazer, né? Mas é estrategicamente mesmo, né? Porque eu estava focado mais no crescimento da minha empresa. Então, hoje estabilizei, né? Praticamente, não que eu não vou crescer mais, eu tenho isso em cabeça, mas já hoje eu estabilizei um pouquinho e eu vou voltar a aparecer mais. Então já tenho um cronograma de vídeos, já tenho várias outras, né, programações para fazer, porque agora sim eu vou fazer agora eu vou cuidar mais da minha imagem. Porque antes eu tinha a imagem do empresário, da minha vida social, dos meus amigos, um pouco da imobiliária, da equipe de vendas, que vai continuar, obviamente. Mas eu parti mais para a parte de profissional em si mesmo do mercado imobiliário hoje. Então, é importante a gente entender os formatos também, Luiz, porque assim, veja, eu também acabei fazendo estrategicamente uma pausa forçada por conta do meu tratamento de saúde, né? Eu ganhei alta oficial médica mesmo, liberação 100% agora em dezembro. Então, esse ano eu falei, este ano eu vou voltar com tudo. E aí voltei, enfim, coloquei uma meta para alcançar número de seguidores também. Eu tenho uma meta de seguidores, porque eu sei que isso, proporcionalmente falando, a probabilidade aumenta. Então, eu também criei uma estratégia para mim mesma, né? Mas quando a gente entende também que existe o formato que a gente está trabalhando dentro dos canais, porque veja, no YouTube existe um formato, no LinkedIn outro, no Instagram outro, no Facebook outro. Os formatos no próprio YouTube, no próprio Google, que tem 7 tipos de campanhas que você pode fazer diferente. Os formatos, eles são importantes para ajudar na performance. E é lógico que isso também para fazer tração de dinheiro. É a forma que eles têm para monetizar, né? Tanto que se a gente parar para pensar bem friamente, assim, tirando as emoções de lado, a gente é uma máquina de ficar alimentando tudo isso. Agora o Instagram falou, não é mais carrossel, é vídeo. Todo mundo corre para fazer vídeo. Agora não é mais vídeo, agora é post simples. Todo mundo vai ter que fazer post simples. Agora eles viram a chavezinha lá dos algoritmos, a gente tem que sair correndo e fazer. Se adaptar. Como recentemente aconteceu, que o próprio Meta entendeu que a visibilidade, a notoriedade deveria chegar aos pequenos e médios também. Porque muita gente estava tracionando verba dentro da plataforma, né? E não alcançava como se alcançava antigamente, né? Então, isso é importante a gente entender também, que o formato que a gente vai seguir, ele faz diferença. Eu convido todo mundo aqui para fazer um teste. Pega 40 dias e posta um Reels todos os dias. Abre uma planilha no Excel, disciplina.
vai lá e coloca alcance, curtida, comentários, as palavras-chave que foi usado, tempo de alcance, o tempo de visibilidade, faz uma métrica, entende o que funcionou ou não. Pega aqueles 3 que mais performaram, replica dentro daquele formato exatamente aquilo que funcionou. E é legal entender que dá para fazer isso em quadros. Então, quadros de curiosidades, no teu caso, quadros do produto. Enfim, dá para fazer vários tipos de quadro dentro do trabalho que a gente faz dentro da rede social. Mas, na minha opinião, o mais fundamental é as pessoas entenderem que, da mesma forma como um especialista da nossa geração, sobretudo, que não enxergava muito, ainda não enxerga isso como sendo uma possibilidade do trabalho dele, da mesma forma que ele tem uma placa externa do consultório dele, que ele tem folder para entregar para as pessoas, o Instagram para ele, principalmente o Instagram ou o próprio TikTok, ele é uma plataforma de alcance, então ele vai alcançar muito mais pessoas, vai trazer essa notoriedade e o mais importante, ao passo que a gente cria essa notoriedade, o nosso valor financeiro aumenta também. Se a consulta custava 500, ela vai passar a custar 1.000. Por quê? Porque proporcionalmente eu vou ter menos vagas, né? As vagas vão ser a mesma. A agenda é uma só, né? A agenda é uma só. Exatamente. Se eu tenho 10 vagas, se 5.000 preencher as 10 vagas, 30.000 vai faltar essa agenda aqui. Então, peraí, deixa eu aumentar aqui meu valor. Eu vou monetizar mais. Entende? Então, entenda que é uma ferramenta de trabalho. E aí eu fico muito chocada quando eu vejo, assim, eu pego muitos clientes de mentoria também, porque uma das mentorias que eu faço, né, o início da minha mentoria é sempre estruturar a base. Eu sempre falo isso, gente, não tem como tu se organizar, querer ter tração sem organizar o básico primeiro. A foto do teu WhatsApp não é para estar com o teu filho, com a tua esposa, é profissional. Capricha, qual é a imagem? Eu sempre falo assim, ó, se você estiver com a boca fechada, paradinho, qual é a impressão que você está passando para os outros? Respeito, é falta de respeito, é imponência, não é? O que a tua imagem comunica de alguma forma? Eu não preciso abrir a boca só para falar, né? Inclusive, existe um estudo que fala que é o seguinte: inconscientemente, quando a gente aciona alguém para fazer uma entrevista e a gente ainda não se conhece, digamos que eu e você que a gente não se conhecia antes de hoje, né? Eu vou agendar para fazer uma primeira reunião com você, você não me conhece, putz, nem sei, talvez ali um pouco, especialista na autoridade, sei lá, tá, vamos marcar 30 minutos com ela. A imagem que eu tenho, a imagem que você vai ter de mim, visualmente já vai te gerar segurança ou insegurança inconscientemente no teu cérebro, são gatilhos mentais. Ao passo que se eu chego lá, estou bem vestida, bem trajada, abro minha boca e te mostro que a minha inteligência sobrepõe tudo isso, ok, é um bom relacionamento para ter, duradouro, enfim, gerar negócio e tudo mais. Ao passo que eu chego lá toda desleixada, cabelo por fazer, sem maquiagem, unha ruída, o homem, barba mal feita, o sapato borrado, a roupa toda amassada, e tu é um baita especialista, tem autoridade no assunto, mas tu não imprime aquilo, tu não vai gerar segurança naquela pessoa. O Luiz é corretor. Um corretor bem trajado vende muito mais do que um corretor desleixado. Porque ele gera mais segurança. Ainda mais no mercado imobiliário, que eu também tenho autoridade para falar sobre isso, que trabalho há 15 anos com isso, né? A minha agência é especializada nisso, no mercado imobiliário e construção civil. É muito nítido. Eu sempre falo isso na construção civil. As pessoas fazem negócio com quem tem sucesso e a tua apresentação mostra quem você é. E não só isso, Luiz, assim, ó, no mercado imobiliário eu já aprendi, né, por ter inclusive passado por setores do nosso mercado, desse mercado, que assim, ó... Nos conhecemos no mercado imobiliário. Exatamente, inclusive, né? Produto imobiliário tem aos montes. Eu não estou procurando só um corretor, eu estou procurando alguém que vai me ajudar, no teu caso especificamente, que vai me ajudar a fazer um bom negócio. Porque às vezes pode ser o meu único produto imobiliário que eu vou comprar na vida. Eu vou pagar 30 anos aquilo ali. Vou querer comprar de qualquer um? Não, eu vou querer um cara que entende, um corretor, uma corretora que entende, que vai me ajudar a tracionar. É melhor eu pagar à vista se eu tiver dinheiro, ou eu vou pegar esse dinheiro e vou colocar aqui numa aplicação e compensa deixar render lá? Onde é que rende mais? A pessoa especialista no assunto vai te dizer, um estudo, né? Exatamente. Vamos estudar para ver o que vai ser melhor para você. Às vezes acontece assim, até falando sobre isso, é engraçado, porque existe vários tipos de corretores. Existe aquele corretor desesperado, que esse vai fazer qualquer negócio pelo dinheiro.
Sim. até sai dos princípios, né? E às vezes o cliente depois reclama que fez um mau negócio, mas ele não escolhe a pessoa correta para fazer. Sim. Esse é aquele que hoje já financeiramente está bem e ele não vai fazer qualquer negócio por dinheiro, né? Então eu sempre falo isso para todos os meus clientes, falo assim, cara, eu não preciso da tua venda hoje. Graças a Deus não preciso dela, mas eu vou fazer tua venda porque realmente ela vale a pena fazer e tu vai ser meu amigo e tu não vai ficar me cobrando depois que eu fiz um negócio mal feito. Exatamente. Eu tenho hoje 11 anos de profissão. Não tenho um negócio que eu fiz, ou eu, ou a minha empresa, que... Deu problema. Nenhum, zero. Nenhuma venda que eu tive problema de... O meu cliente veio e falou assim, porque tu me vendeu uma porcaria, porque não deu certo. Nenhuma. Isso tem a ver com a tua credibilidade. Eu deixo de fazer negócio por acaso, como eu já deixei. Sim. Já várias vezes. E a minha equipe, ela é muito alinhada a isso. Então a gente, Luiz, assim, esse imóvel tá com problema tal, o que tu acha? Eu falei assim, cara, não vou nem perguntar pra vocês, não, vamos vender? Né? Óbvio que nós não vamos vender esse imóvel. Não, beleza, todo mundo concorda. Uma cultura, então, todo na tua mundo empresa. concorda. Então, assim, eu não faço nada, eu não pego um imóvel que não tenha escritura pública. Mas Se não estiver regulamentado, não né? tá. A gente sabe que o norte da ilha aqui tem bastante hoje que não tá. Eu não pego, não trabalho. Eu não faço isso. Eu não trabalho com esse tipo de imóvel. Então é uma coisa minha. Sim. Né? Tem milhões de pessoas que trabalham, mas eu só trabalho com imóvel regular. Isso tem tudo a ver com o que a gente estava falando da reputação. No meu caso, eu tenho 22 anos de experiência na minha profissão. Metade da minha vida foi trabalhando já na comunicação. Até hoje, eu não tenho um processo, não tenho uma reclamação. Eu sou conhecida no meio por ser bastante durona, firme, né? Eu sempre... Muito correta, né? Eu sou muito correta, gente, com as coisas, assim. Não é. Pra mim, é muito simples, assim, eu sempre falo isso. Ou é, ou não é. Esse negócio meio termo... Negócio meio morno, nem café morno eu gosto, gente. Ou é ou não é. Simples, não tem porquê. Não sei, mais ou menos, não existe isso. O empresário, o empreendedor, que ele tem essa consciência, tem igual a disciplina que a gente estava falando, isso faz toda a diferença. As pessoas sempre falam assim, né? Qual é o histórico que eu sei que as pessoas falam de mim? Cara, trabalhar com a Gi, tu vai aprender horrores, mas te prepara para ser cobrado. Porque ela é antenada em tudo, ela entende... Mas eu sei. É o correto. Como nós estávamos falando sobre o personal antes. Exatamente. Se não te cobrar, tu não vai pra frente. É que tem algumas coisas que a gente fala que é negociável, mas chega a beirar o óbvio, mas a gente não enxerga. No início da empresa lá eu tinha os valores e tinha lá a ética, tal. Como qualquer empresa, tu vai nos valores, a grande maioria das empresas tem nos valores ética. Sim, ética. Até o ponto que eu não tem que ter ética no meu valor. Isso é antes ainda dos valores, entendeu? Não faz nenhum sentido. É a base do ser humano, né? Exatamente, não tem nem que estar na parede. Se não tem ética, então... Esse tipo de coisa, claro que a gente vai crescendo e vai desenvolvendo. Eu acho que isso ainda vem da era industrial, onde as pessoas... É aquilo que eu falo também, Rafael, assim, o óbvio precisa ser dito. Então não é que as pessoas não se atentam a isso, é que deixar na parede que ética faz parte dos seus valores é reforçar a cultura a qual você também prega. Principalmente novos entrantes. Né? Exatamente. E principalmente uma geração como a de hoje, essa geração mais jovem, que pula de trampolim o tempo todo, né? Eles não se estabelecem muito num lugar só. Eles não entendem. Eles não querem tirar carteira de motorista, eles não querem comprar um imóvel, eles não querem... É porque, o que acontece? O Karnal fala muito sobre isso, né? Ou já falou bastante sobre isso. Na nossa geração, a gente ganhava presente quando? Aniversário, Dia das Crianças, Natal. Então, a internet, ela causou um efeito no nosso cérebro que é o quê? Cada curtida é como se fosse uma mini dopamina. Então, essa geração atual, ela chega na tua casa, ela não te dá nem bom dia, ela quer saber qual é a senha do Wi-Fi. Não é verdade? Eu não estou exagerando, gente. É que isso é um estudo para empreendedores, empresários que trabalham com essa geração, de que eles, na nossa geração, era X anos, ganhavam um aumento, um belo aumento, aumento de cargo, agora tu vai ser coordenador, agora tu vai ser gerente, agora tu vai ser diretora, sempre cargos grandes. Essa geração não, eles é o contrário. Eles querem ser parte. Não precisa dar grande, mas tu tem que dar pequeno, mas seguido. Mais seguido. Que é tipo a história da dopamina. Um ano tem que fazer alguma coisa. Tchau, vai embora. Essa empresa não me dá valor, não sei o quê. Então pega, tu vai promover ele daqui 2 anos, faz o seguinte, pega esse aumento que tá em 2 anos e fraciona isso a cada 3 ou 6 meses. Exato. Tu vai dando E pra mim, que eu sou de uma geração antiga, pra mim isso é inconcebível, porque não é um Eles cachorro... Eles não plantam pra colher, né? Pra mim, desculpa, mas é o cachorro que cada vez que eu ensino, eu dou uma raçãozinha pra ele. Agora tu fez bem, toma uma raçãozinha.
E para nós, não, tem que fazer, acabou, eu tô almejando algo maior. E eles, não, se não tem água aqui em 3 meses, 6 meses, eu vou pro outro, e daí eu vou pro outro, e daí eu vou pro outro. E aí quando tu vê, tu não criou nada. E tu mal consegue até dialogar. O ano passado eu assumi a coordenação do setor de comunicação e marketing de um conselho grande aqui em Santa Catarina. E de cara eu herdei uma equipe de 7 pessoas que tinha de 21 anos, 25, 38, 42, 52 e 62. Ou seja, a minha equipe era todas as idades possíveis. Qual foi a primeira coisa que eu fiz quando eu entrei na sala? Eu não queria saber o porquê que eles não gostavam de trabalhar lá. Eu falei, caramba, eu vou ter que usar toda a minha inteligência emocional aqui. Todo meu estudo filosófico aqui. Eu cheguei para cada um e perguntei, Luiz, por que tu gosta de trabalhar aqui? Porque não quero saber as reclamações, eu quero saber por que tu vem para cá. O que te faz levantar da cama? Qual é o teu tesão de vir para cá trabalhar aqui? Qual é o teu? Qual é o teu? Qual é o teu? Todo mundo falou. Agora, quais são as objeções? Vai, manda a reclamação. E aí eu fui anotando. Eu fui tirando as objeções um por um com o passar do tempo. Porque eu chego atrasado porque eu não tenho chave. Não, peraí que eu vou pedir aqui uma autorização, vai ter chave. Porque não sei o quê, vai resolver. E aí eu fui entendendo, na verdade, algo que para mim também é muito simples, porque eu estudo e a nossa geração teve isso muito forte, que é o que? O comprometimento. Essa liberdade exacerbada se confunde com libertinagem. Toda criança... todo adulto, eu já fui criança, todos nós, quem está nos assistindo também. Quando a gente reprime, não é nem reprimir a palavra, é quando a gente educa, no sentido de a gente dizer o não, ele é tão importante quanto o sim. Então, quando eu também digo não pode fazer isso, exatamente, eu estou protegendo. E a geração de hoje, ela foi educada muito solta. Automaticamente, elas não se sentem tão seguras onde elas estão. Quando eu entendi que a minha equipe, eu falei isso pra minha equipe, falei, gente, olha só, um dia eu abri a porta, eles me testaram muito lá. Durante 2 meses, assim, teve dias que eu ia embora, eu falava, Jesus, não quero mais voltar pra cá. E eu lembro, assim, que teve um dia que eu abri a porta, eu falei assim, ó, a partir de hoje, eu fazia reunião toda sexta-feira com a equipe. Dedicação, outra coisa que eu vejo pouco hoje em dia também. Eu me dedicava a querer entendê-los. Eu fiz teste de personalidade, 4 testes de personalidades em cada um deles. Chamei o RH e pedi para aplicar. E aí eu chegava, nesse dia da reunião eu cheguei e falei assim, gente, a porta tá aberta. Quem não quiser trabalhar comigo tá liberado, pode ir embora. Eu vou fazer tudo para ajudar vocês a sair numa boa. Sem retaliação, sem nada. Agora, quem ficar, vai trabalhar. Porque a gente aqui, se o nosso setor foi classificado como o pior setor do conselho, eu não vim aqui à toa. Eu não fui contratada para fazer isso aqui ser de qualquer jeito. Eu tenho uma meta. Quem não embarcar comigo tá liberado para ir embora. Porque tu é muito rígida, inclusive com minutagem de horários. Eu falei, eu sou rígida igual aquele filme Kung Fu Panda lá. Tira a camisa, põe a camisa, tira o casaco, põe o casaco, sabe? Vocês só vão aprender a precisar deixar de colocar o casaco lá quando isso não for mais importante. Enquanto os minutos ainda de atraso de vocês forem importantes, sim, eu vou pegar no pé de vocês por minuto e não abro mão disso. Não abro mão. Porque eu estou dando exemplo. Vocês nunca me viram aqui sem estar arrumada, sem estar maquiada, sem cumprir meu horário, passar do horário, cumprir tarefa, prazo, tudo, gente. Por que a gente está dando resultado? E eu não estou fazendo isso sozinha, eu só faço porque eu preciso de vocês fazendo comigo. Então, se vocês são a extensão do meu nome... a porta tá liberada, vai embora quem quiser. Agora, quem ficar, saiba, vai ter que trabalhar. É isso aí, é o exemplo, né? Até hoje, ontem, inclusive, eu recebi um áudio de uma das pessoas lá que tinha um comportamento duvidoso quando eu cheguei e que eu consegui, pelo exemplo, pela dedicação, pela conversa, pelo diálogo, mas principalmente pelo exemplo, em mostrar para ela que ela poderia ser uma pessoa melhor. E se tornou, de fato, uma pessoa melhor. Que bom. Hoje, pra gente ir nos finalmente. Já! Que rápido! Poderíamos falar horas, né? Sim! Eu marcar outro dia uma outra conversa, outro bate-papo também. Vamos. Tem que marcar um do mercado imobiliário. Pô. Também temos. Vamos. Eu gosto um pouco. Por que será? Eu queria que tu falasse pro público que tá ouvindo a gente, né? O que seria importante para eles para construir a notoriedade?
Bom, eu vou. Não tem como fugir do que a gente conversou até agora, né? Se eu pudesse deixar um recado, tenha disciplina e plante para colher. Você não vai colher morangos se você plantar abacaxi. É isso. De forma bem resumida, cadência, consistência. Quando você achar que você vai desistir, ou quando você achar que está cansado, que não está dando mais, é ali que está o ponto da resistência. O elástico, quando ele é esticado, quase quando ele vai arrebentar, existe um ponto de tração nele que faz ele voltar. É nesse ponto que as pessoas desistem. Então não desista. Se proponha. Se proponha num prazo. Coloque um prazo, 3 meses, 6 meses, e vai. E olha para trás e analisa. Não é do dia para noite. Não é do dia para noite. Então, assim, é ter disciplina e fazer o que for preciso. Boa. Dentro dos princípios e dos valores São inegociáveis, né? Não vamos ser desonestos aqui, né? Ô, produção, coloca a imagem dela aqui para nós. Põe na central, Bia, põe os arrobas. Né? Aí, ó, pessoal. Quem quiser seguir essa maravilhosa aí que deu uma aula pra gente, Gisele C. Machado. Isso. Segue lá, ela tem muitos conteúdos falando sobre naturalidade, vocês vão curtir muito, com certeza. Todas as minhas redes, em qualquer plataforma, é esse mesmo endereço. Gisele. Isso faz parte da configuração básica também para construir notoriedade, sabia? Porque a parte de performance observa também a forma como a gente se divulga, não só visualmente, não só o nome, mas a estrutura do nosso nome também. Boa. Nós estamos em todas as plataformas digitais também, YouTube, Instagram, Face, e todos estamos com o DuoCast Oficial. Também temos quem vos fala, LCB Machado, também na rede social, Instagram, e o meu amigo aqui, Rafael.duo. Segue a gente lá também e acho que é isso aí, né, Rafa? Valeu, até uma próxima. Até uma próxima? Obrigado. Valeu, Gi. Obrigadão, tá? Muito obrigada pela oportunidade, espero que a gente tenha outras oportunidades aqui juntos. Vamos ter. Abraço, gente. Valeu.